Muito bem, pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente falar um pouco mais sobre o discipulado, para que a gente tenha com clareza, né? Como se faz o discipulado, como acontece o discipulado, se bem que na prática, né, nos ambientes eclesiásticos sempre estão aí acontecendo, né, o processo de discipulado, mas vamos focar um pouquinho nesse aspecto aqui da nossa disciplina. Então, falar de discipulado ou discipulado, falar de discípulo ou discipulado implica refletir acerca do relacionamento entre alguém que instrui e alguém que é instruído. E condição esta que pode acontecer de forma dinâmica, ou seja, podemos atuar como mestres, como alunos, em momentos e circunstâncias diferentes da nossa vida. Não importa a fase da vida, sempre nós vamos estar aí, de alguma maneira, participando de um processo. Claro que, mais especificamente no ambiente da igreja, isso vai acontecer sempre também. Todas as fases da vida, nós vamos, se formos sábios, nós vamos discipular e sermos discipulados também, porque nós precisamos aprender sempre. A aprendizagem é contínua e para a vida toda. Então, a figura do discipulador e do discipulado é importantíssima e frequente, e tem que estar frequentemente dentro do contexto da igreja. Volta comigo aqui. O tema discipulado está envolto por diferentes abordagens e no meio cristão, especialmente os espaços mais conservadores, o assunto está como costuma implicar uma imensa lista, explícitas ou ocultas, de regras e modos de viver. Então vai diferenciar de uma instituição para outra, mas ela sempre vai existir. Claro que dependendo de como a instituição se coloca perante a sociedade, de como são seus estatutos, claro que vai haver, então, diferenças entre umas e outras, mas o princípio sempre será o mesmo. Isso não quer dizer que isso tenha que ficar, esse processo tem que ficar restrito ao ambiente eclesiástico, ao ambiente da igreja. É lógico que pode acontecer de forma externa também, no sentido de alcançar mesmo aquelas pessoas que não estão frequentando o ambiente. Veja como é fundamental, importantíssimo, esse discernimento a respeito do discipulado. Se você pode ter um discípulo externo, fora do ambiente da instituição. Voltando aqui de novo. Por que eu estou falando isso? Porque estamos em um momento crítico na vida da igreja. Certo? Certo. A comunidade cristã deve repensar os esforços e metodologias para fazer novos discípulos. Muitas suposições sobre o que foi construído até aqui com os jovens têm sua origem em paradigmas modernos, mecânicos e em uma produção em massa. Por outra parte, alguns ministros dão mostra de um conjunto de cristãos santos e perfeitos que seguem a Jesus como se fossem moldados em uma linha de produção. Na verdade, não é nada disso que nós esperamos. Entretanto, os discípulos não podem ser produzidos em série nem em massa. O que quer dizer isso? Quando nós engessamos esses discípulos que nós estamos falando aqui, a possibilidade de multiplicação, ela se torna muito mais complicada. Então, a abertura da mente, não quero dizer que nós devemos assumir aí, nos alinharmos aos processos que estão acontecendo no mundo de uma maneira geral. É preciso que nós tenhamos discernimentos e saibamos que nós estamos no mundo em transformação. E nós precisamos pensar sobre essas transformações e tentar, de uma forma mais adequada, orientar as pessoas, não que elas entrem nesse mundo, nas transformações do mundo, mas tenham consciência dessas transformações. Isso será positivo para todos. Esse discernimento é necessário para os novos líderes. Beleza? Até mais.